com você. Glória a Deus. Amém. Então, o meu tema é o 10, chama A Oração como Conversa. E ele começa com o Salmo 1, e eu achei muito lindo, muito maravilhoso, né? E eu também vou ler o Salmo 1, tá bom? Sei que todos conhecem, sei que todos sabem, mas eu quero ler, tá bem? E diz assim: Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem à beira de um riacho. Elas dão frutos no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também, tudo que elas fazem dá certo. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como palha que o vento leva. No dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus, pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Porém, o fim dos maus são a desgraça e a morte. Ele colocou o salmo inteiro e eu também estou lendo o salmo inteiro. Então, ele começa a conversa dizendo que oração é uma conversa com Deus. Só que eu não consigo conversar com Deus se eu não o conhecer. E como é que eu vou conhecê-lo? Através da palavra. Então, ele coloca isso. Eu só posso falar com Deus através da palavra. Quando eu medito sobre a palavra, ele vai falar muito de meditar. E aí ele diz assim que os salmos são oração, né? É um livro de oração. Mas o primeiro salmo, que é o Salmo 1, ele não é uma oração. Ele é uma meditação. E ele diz assim, melhor ainda, ele é uma meditação sobre a meditação. Aí eu vou ler algumas coisas que ele escreveu, tá bom? Eugene Peterson salienta que os Salmos é um livro editado e que o Salmo 1 é a porta da entrada para os demais, né? Então ele fala isso, que o Salmo 1 é o primeiro salmo, mas ele é a porta de entrada, porque ele é uma meditação da meditação. E ele nos ensina como orar. Porque ainda não estamos prontos, estamos imersos em nós mesmos. Ele diz isso. Às vezes, quando não lemos a palavra e queremos orar, antes de ler, ou às vezes, aí fica mais difícil, né? Quando lemos, fica fácil falar com Deus, porque Deus nos ouve e fala conosco, né? Ele fala conosco através da palavra, então fica mais fácil falar com Deus. Então, o Salmo 1 é uma pré-oração que nos prepara. Pré-oração. Na verdade, ela é uma meditação, né? Mas ele colocou que também ela é uma pré-oração. Meditação promove ao menos 3 coisas. A primeira é estabilidade. A pessoa acostumada a meditar é como uma árvore enraizada de tal forma que o vento não consegue derrubá-la. Por isso ele usou o Salmo 1, porque o Salmo 1 fala que aquele que está diante de Deus, ele não cai, ele tem sempre as folhas verdes. Portanto, a meditação é o que nos confere estabilidade, paz, coragem
em tempo de grandes dificuldades, adversidades e turbulência. Ele diz também que o modo de evitar essa palha em vez de árvore é por meio de meditação na palavra de Deus. Há um tom de realidade nisso. Observa que a árvore, mesmo dando fruto apenas na estação apropriada, nunca perde as folhas. Aí ele fala da árvore, que ela nunca perde as folhas, que ela está sempre viçosa, ela está diante da água. Mas ele também fala que tem alguns... que isso não impede que ela sofra, que ela tenha sofrimento, e a seca, né? Não impede. Mas ela vai estar sempre verde, sempre protegida, né? Aí ele começa a falar sobre a meditação de novo. Ó, meditação também traz a promessa de solidez, de caráter. A palha, ela não pode produzir nada, ao passo que a árvore pode dar frutos. Olha só, a palha não pode produzir, mas a árvore pode dar fruto. Ele começa a comparar dessa forma, então. A razão da diferença é que a árvore é algo que cresce e a palha não. Há muitas outras que não meditam, né? Há muitos outros. Então, quando não meditamos, fazemos orações de qualquer forma, de qualquer jeito, superficial. E essa não é o que ele ensina aqui. O que ele ensina é que a gente deve ler a palavra, meditar na palavra, para não ser palha. Quem medita consegue resistir à pressão, já quem não medita acompanha a multidão como feita a palha. A meditação dá frutos, o que biblicamente significa traços de caráter. Dá frutos, os frutos do Espírito, amor, alegria, paz, paciência, humildade, domínio próprio. Então, a meditação traz isso também. Ela transforma a nossa vida. A meditação traz a bem-aventurança, que significa paz, bem-estar, alegria, né? E todas as dimensões, em todas as dimensões. Significa crescimento de caráter, estabilidade e deleite. Meditar na lei do Senhor, as Escrituras nos leva do dever à alegria. Existem promessas na Bíblia para a meditação e são enormes. Outras palavras traduzidas como meditar significa ponderar, questionar, meticulosamente. Está lá no Salmo 77, 3, no 6, 12. Aí, meditar é propor perguntas a si mesmo sobre a verdade, tais como: estou vivendo à luz dessa verdade? Que diferença ela faz? Eu a levo a sério? Se eu cresce e me pegasse a essa verdade, de que forma isso mudaria a minha vida? Então, tem várias perguntas, né? Ele faz várias perguntas. A meditação em um texto bíblico pressupõe que você já sabe algo sobre o significado do texto, por meio do estudo e da interpretação. Não se pode refletir sobre o que não se entende. Então, a meditação, não dá para você meditar sobre um texto se você não entende esse texto. Então, você tem que estudar, pesquisar, até você entender. Aí dá para você meditar. Deixa eu ver mais.
Aí ele coloca assim, que compreender o texto das Escrituras implica responder duas perguntas básicas sobre ele. Primeira, o que o autor original pretende transmitir a seus leitores nessa passagem? Segundo, que papel o texto desempenha na Bíblia como um todo, como contribui para a mensagem do Evangelho e se insere no arco narrativo principal da Bíblia. Então, é aquilo que a gente aprende no começo, como é que a gente vai entender um texto. Também a meditação bíblica, ela não esvazia a mente do pensamento racional. Então, ele vai falar sobre um outro tipo de meditação. Ele vai falar da meditação, deixa eu ver se eu acho o nome aqui. Espera aí que eu estou procurando o nome. Eu acho que ficou um pouquinho mais distante. Ele vai falar daquela meditação que o povo repete frases, fica repetindo, 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 até aquilo entrar na mente, né? E a atenção fica concentrada e ausente. É a mantra. Já ouviram falar de mantra? É aquela. Eu escrevi aqui, mas eu não estou encontrando. É a mantra que o povo costuma fazer, mas aí ele vai falar da meditação cristã. E ele dá um exemplo. Ele fala assim: como um teólogo cristão observou, isso é o oposto do objetivo da meditação cristã. Não é uma experiência de conhecer a Deus, mas de ser Deus. A meditação cristã, no entanto, é bastante racional, até argumentativa. Aí ele cita o Salmo 42, que diz assim: ó minha alma, por que estás abatida? Por que te perturbas dentro de mim? É um salmo de Davi. Quando ele está lutando, né, contra a própria alma que está abatido, ele está abatido, está com o coração triste, aí ele medita dessa forma. Então, isso é um tipo de meditação. Não é aquela que você fica repetindo, repetindo, repetindo. É trans. Eu esqueci o nome. A meditação com mantras busca suprir o lado analítico da mente. A meditação cristã, no entanto, estimula nosso análise e reflexão e se concentra na glória e na graça de Deus. É uma meditação do coração. E ela sempre vai trazer coisas maravilhosas. Ela vai trazer, quer ver? Ela vai trazer transformação, ela vai trazer uma mente sã, vai trazer santidade. Aí que ele compara a meditação com as raízes de uma árvore que absorve a água, significa apenas conhecer uma verdade mais absorvê-la e convertê-la em parte do próprio eu. Então ele fala assim que conhecer uma verdade é absorvê-la completamente, fazer parte do próprio eu. Uh,
é aplicar, pensar sobre como ela nos afeta, descrever, é tirar forças das escrituras, é chegar no coração. O Salmo 103, 1, 2 mostra também isso. O salmista disse, sim, louva ao Senhor, a minha alma, e todo o meu interior louva o seu santo nome. Louve o Senhor, a minha alma, e não te esqueça de todos os seus benefícios. O benefício da nossa alma é a salvação. Davi está falando aqui da salvação. O maior benefício, né, é a salvação. E o teólogo John, não sei falar o outro nome, ele fala que tem 3 estágios da meditação. 3 estágios. Deixa eu ver se eu consigo lembrar aqui. Ela começa distinguindo meditação de estudo bíblico e da oração. E também ele fala que é diferente do estudo da palavra, né, cujo principal é aprender a verdade ou proclamar a outro, e também a oração, cujo objetivo imediato é o próprio Deus. Já a meditação é você pensar, entender, falar com Deus. Aí ele fala que tem várias formas de chegar a isso, por perguntas. O que esse texto nos ensina sobre Deus e o seu caráter, o que ensina sobre a natureza, o caráter e o comportamento humano, e sobre Cristo e sua salvação, e ainda sobre a igreja ou a vida entre o povo de Deus. Eu achei interessante isso aqui, porque a gente, eu não sei vocês, mas às vezes a gente pode pensar assim, que meditar é só pensar nas coisas conosco, né? Mas é com tudo, é tudo envolvido. Outra forma produtiva de abordar a meditação é fazer perguntas de aplicação pessoal. Aí ele cita algo muito bonito, quando Jesus diz assim, siga-me, e eu vos farei pescadores de homens. Então ele diz assim, não basta obedecer, mas é preciso seguir. Tem que obedecer e seguir. É algo relacional, né? É algo muito importante. Não dá para fazer sem relacionamento. Por isso que se deve meditar, ler a palavra. E eu coloquei outra coisa aqui que eu achei bonito, siga-me, e eu vos farei pescadores de homens. Isso também é uma promessa, uma garantia de que ele nos transformará. Isso é um processo. Quer dizer assim que quando você começa, não é rápido, não acontece tudo ao mesmo tempo, é sempre um processo, é devagar. Eu escrevi aqui umas coisas bonitas, mas estou achando muita coisa. Ele fala assim, o Buster, não sei ler esse nome, está escrito Buster, fala em autoexortação, termo com o qual quer dizer argumentar consigo mesmo, até passar de torrão de carvão, né, a chama. Achei interessante. Você medita até você passar de um torrão à chama, de pecador negligente a amante do mundo.
e amante do mundo, ardente e apaixonado por Deus. De covarde medroso a cristão decidido, de tristeza infrutífera a vida alegre, até que você tenha argumento no seu coração, da terra para o céu. Achei interessante, porque é um esforço bem grande, não é simples. Não é tão simples. Só depois, quando a gente acostuma, que vai melhorando. E ele cita que o John, ele chama isso de caminho para chegar à temperatura justa, apropriada, de um estado de saúde espiritual. Isso ocorre quando a quantidade do nosso conhecimento da glória de Deus em Cristo corresponde na mesma proporção aos afetos do nosso coração. Então, é uma coisa bem, né, bem firme mesmo, bem interessante. É engraçado, porque quando eu estava escrevendo tudo isso aqui, estava bem interessante, mas para falar agora é difícil. Ah, Davi, por exemplo, Davi falou assim: uma coisa busco, contemplar a beleza do Senhor, e todo o meu ser se anseia por ti. Contemplei no santuário e observei poder e glória, pois teu amor é melhor do que a vida. Meus lábios te louvarão, ficarei plenamente satisfeito como com a mais rica comida. Ele fala também de vinho, seu amor é melhor que o vinho, que Deus é melhor que tudo, né? Isso é verdade. Aí eu vou ler sobre o Salmo 1 de novo. Salmo 1 diz assim: aquele que medita é como uma árvore. Árvore não cresce de dia para a noite. Eu já até falei isso, né? Meditação é um processo prolongado, como o da raiz de uma árvore, que cresce em direção a fonte de água. Os efeitos são cumulativos, você precisa se manter firme, deve meditar dia e noite com regularidade e constância. Quer dizer, nós devemos estar sempre meditando, sempre, dia e noite. Ele fala bastante sobre meditar, fala sobre Cristo, né? Quando Cristo medita, ele diz assim: meditar é refletir sobre a verdade, então absorvê-la até as ideias que ela transmite se tornarem grandiosas e doces, comoventes e inefáceis, e até a realidade de Deus seja sentida no coração. Aí ele fala de Jesus, que meditou nos 10 mandamentos, no Sermão dos Montes, que ele fala sobre adultério, porque todo mundo acreditava que adultério era só estar com a mulher do outro, né? Mas Jesus não, na meditação dele, ele diz assim que adultério é até você olhar para o outro com má intenção, já é um adultério, já é pecado. E ele fala também do não matarás, né? Jesus medita, né? Sobre não matarás.
Mas se você desprezar o teu irmão, se você fazer ele cair, aí isso também já é pecado, já é. Então ele medita sobre o que diz os 10 mandamentos dessa forma. Aí ele faz uma pergunta: como pode alguém realmente meditar intensamente na lei do Senhor e não cair de desespero? Como pode, né? Porque se você lembra, os discípulos disseram assim: quem pode salvar? Aí ele responde: para vocês é impossível, né? Mas para Deus tudo é possível. E aí ele responde aqui que a forma de você não se desesperar é crer no Verbo que veio de Deus, né? Em Jesus Cristo. Ele é o grande mediador, ele é aquele. E ainda continua falando da meditação que ele fazia, né? Ele meditava de tal forma que. Vou ler porque eu não consigo falar sem ler, gente, é tão difícil. Ele foi o grande mediador. Ele é aquele que deleita em fazer a vontade de Deus. Ele é aquele que medita sobre palavras de modo tão profundo que praticamente sangra as escrituras, citando-as como um instinto nas ocasiões mais extremas de sua vida. Conclusão: ele, Jesus, ele meditava tanto na palavra, e eu acho isso maravilhoso, porque ele usou a palavra o tempo todo. Ele usou a palavra contra o inimigo, né? Ele usou a palavra está escrito, né? Ele usou a palavra contra o inimigo, ele usou a palavra na hora da morte dele, quando no Salmo 22:1, quando ele diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Então, o próprio Jesus, ele, ele o autor chama isso de meditar. Ele meditou na palavra até mesmo na hora da morte, que ele disse, cada palavra que ele falava era tirada das escrituras. E eu acho isso muito lindo, muito maravilhoso. Eu acho isso uma graça. Uh, e eu vou parar por aqui, tá bom? Eu vou parar aqui no finalzinho em Jesus Cristo, né? Na meditação dele. E eu sempre falo para as pessoas que é impossível você vencer o mal sem saber a palavra. Aí eu dou esse exemplo: o Senhor Jesus, ele venceu o inimigo com a palavra, ele venceu a cruz com a palavra também. Então, só nos resta isso: meditar na palavra e aprender a falar com Deus, né? Ouvindo a voz dele através da palavra. E desculpa ler tanto. Tá bom? Amém. Glória a Deus.